Bom, senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo e dessa vez vou falar um pouquinho referente a trabalho em altura, através desse análise de acidente. Nesse caso não houve um acidente em si, mas é uma situação de um incidente. Poderia ter acontecido, poderia ter sido uma situação grave, devido à falta de procedimentos de segurança, devido também à falta de supervisão, aonde poderia ter ocorrido uma situação ainda mais agravante, porém, dessa situação aí não houve nada, mas temos muitos detalhes para ver aqui que poderia ter acontecido. Para começar, vamos dar uma olhada como que deveria ter sido feito um planejamento para essa atividade. Então vamos lá. Primeiramente, no item 35.5.1, todo o trabalho em altura deve ser planejado e organizado. Então deve ter um planejamento, deve ter um controle sobre as situações de como que deve ser feito esse trabalho e todos os equipamentos necessários e assim também os procedimentos de trabalho que devem ser seguidos. Então tem que ter tudo isso inicialmente antes de começar a iniciar o trabalho. Porém, existe umas hierarquias a ser seguida na nossa NR de número 35, aí nesse item 35.5, traz para nós. Então, quando a gente vai lá no item 35.5.2, está escrito o seguinte: no planejamento do trabalho deve ser adotado, de acordo com a seguinte hierarquia. Item A medida para evitar o trabalho em altura sempre que existir meios alternativos de execução. Vamos pensar aqui. Então, o que eu posso fazer aonde eu posso anular, eu posso evitar que esse trabalhador esteja sujeito ao trabalho em altura. Nesse caso aqui, observando essa imagem, a gente pode ver que a altura de trabalho dele ultrapassa aquilo que é exigido para a questão normativa, para se tornar obrigatório a NR35, que é 2 metros do seu nível inferior. Porém, existe também uma situação onde há o risco de queda. Tá? Então, mesmo sendo atividade abaixo de 2 metros, assim como a norma pede, também é importante você criar procedimentos de segurança a partir do momento que o risco de queda existe, mesmo estando em alturas menores. Então vamos lá. Então todo mundo aqui consegue observar, pelo tamanho da árvore, pelo tamanho dos brocos, se cada broco desse tiver em média aí de 50, 30 centímetros, dá para perceber que ele está bem acima de 2 metros. Então sim, característica como trabalho é altura, devido à questão da altura que ele está trabalhando e também a questão dos riscos de queda. Mas o que ele pode fazer aqui para poder estar evitando de fazer essa atividade? Nesse cenário é um pouco mais complicado. Se tivesse numa altura um pouco menor, daria para ele usar esse mesmo rolo com o suporte de um cabo, aonde no solo ele consegue efetuar o serviço. Nesse caso é difícil porque a altura aparentemente é muito grande. Então não dá para ele botar um bastão desse tamanho e efetuar esse tipo de procedimento, que seria uma alternativa para evitar o trabalho em altura. Nesse caso, é uma situação não muito provável de ser realizada para poder evitar o trabalho. Então, no caso, o trabalho tem que ser feito na altura. Mas o que a gente vai fazer agora é avaliar o próximo item, porque já que o primeiro a gente não conseguiu, vamos ver agora o segundo. Então aqui no item B ele fala o seguinte: há medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade da execução do trabalho de outras formas. Traduzindo, aqui está pedindo duas situações. Primeira, eu eliminar o risco de queda. Como que eu posso fazer isso? Olhando nesse caso aí, se eu tivesse um guarda-corpo aí nessa, vamos dizer assim, varanda, poderia estar eliminando o risco de queda.
do trabalhador, e assim ele consegue executar o serviço com mais tranquilidade, sem ter esse risco. E na impossibilidade da execução do trabalho de outra forma. Então, encontrar um outro meio que ele pode estar executando esse serviço sem expondo ele ao risco de queda. No caso desse cenário, é um pouco mais complicado da gente estar trazendo uma outra forma de execução. Tem aquele exemplo que eu falei para vocês, da utilização de um bastão, porém a altura que podemos ver aí não ia ser muito apropriado para uma situação dessa, pois ia ser um bastão muito grande, difícil do cara estar mexendo, e corre risco que é mesmo dele derrubar toda hora esse bastão. Já no próximo item, o item C, medidas que minimize as consequências de queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Então, nesse cenário, eu não consigo eliminar o risco, porém, eu consigo minimizar a consequência, a probabilidade dele acontecer. Vamos pensar o seguinte, olhando aqui para essa imagem, como podemos ver aqui, uma situação muito arriscada que os trabalhadores estão passando aqui na situação. Primeiramente, um deles estão sem o cinto de segurança, o outro ele está com o cinto preso a uma corda, porém o ponto de ancoragem dele é uma pessoa. É uma pessoa que está segurando a corda. Se esse trabalhador vier a cair, ele vai puxar na sequência essa pessoa que está segurando, porque essa pessoa não vai ter força suficiente para segurar o trabalhador. Então, nesse caso, o mais correto para ter uma situação de uma minimização, evitar o risco em si, ou minimizar as consequências, seria interessante ele tivesse um ponto fixo, é claro, fora a questão de estar utilizando todos os EPIs, e ter um ponto fixo, um ponto de ancoragem certificado, assim como exigido nas normas, para ele poder se atracar e poder ter esse ponto de segurança. Se por acaso ele vier a cair, esse ponto pode resistir. E também a utilização de um equipamento, no caso aí está usando uma corda direta. Se esse trabalhador vier a cair, mesmo estando preso a um ponto de ancoragem, ele corre o risco de sofrer um impacto tão forte na sua queda, aonde pode gerar lesões e até mesmo síndromes, que no caso dos trimes de anéis, que pode levar ele a óbito, dependendo do tempo que ele ficar exposto. Então, mesmo ele estando preso, usando todos os EPIs, tem essa situação, que é uma situação preocupante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, na hora de fazer uma liberação de um trabalho. Muitas vezes você acha que o cara está seguro, que o cara caiu, o cara vai estar preso, porém pode ter consequências, por acaso, se ele vier a cair, devido aos equipamentos que ele está utilizando, porque não foi avaliado toda a situação de emergência que pode vir a acontecer. Então são situações também muito importantes que temos que ficar atento. Mas vamos lá, vamos para a solução. Qual seria o método aqui melhor? É claro que temos muitos problemas em cima dessa situação. Esse pessoal parece ser um pessoal simples, parece ser um pessoal que faz serviço por conta própria, o famoso bico, e muitas vezes eles não têm conhecimento, não têm certificação, muitas vezes eles não têm equipamentos, e também eles acabam cobrando valores baratos na execução dos seus trabalhos, sendo que eles podiam ter cobrado valores maiores para pelo menos estar garantindo uma segurança na sua execução do serviço. Como assim? Se ele cobrasse um valor melhor, isso permitia que ele pudesse fazer locações de equipamentos. No caso dessa atividade, se ele fosse ser executado dentro de uma empresa, seguindo todo o procedimento de segurança, toda a parte de planejamento, é óbvio que nós ia escolher como um método mais seguro para executar esse trabalho a utilização de uma pente, uma plataforma elevatória, aonde o trabalhador vai subir através do cesto
pode ser uma pente articulada, uma pente tesoura, para ele poder subir no cesto e do cesto ele efetuar esse trabalho, que é um método muito mais seguro, muito mais prático, o risco será muito mais cotorado, haverá o risco de queda? Sim, porém a chance de acontecer vai ser menor do que nessa situação que esse trabalhador se encontra. Por esse motivo, dentro da empresa é de extrema importância a gente fazer esse planejamento, já definir um método, até mesmo quando você for fazer ou vai participar de uma contratação de uma empresa que vai efetuar um serviço, é de extrema importância você perguntar e ver como que eles vão executar esse trabalho. Já teve várias situações que eu já vi de empresas fechando contrato com pessoas físicas que não têm condições, infelizmente, acaba cobrando valores baratos, porém geram uma dor de cabeça para a empresa depois. Porque devido à situação de imagem, devido à situação de cuidado na parte de segurança, a famosa estatística de tantos dias sem acidente, é justamente numa situação desse tipo que esses dados, esses números podem vir a cair devido a uma contratação irregular e também não oferecer para esses trabalhadores o mínimo necessário para eles poderem efetuar o serviço com segurança. Quer contratar barato? Ok, mas dá o mínimo para eles poderem trabalhar também de forma segura. Eu já vi grandes empresas já contratando pessoas de fora, capacitando ela internamente, dando os equipamentos necessários para eles poderem efetuar o serviço com o máximo de segurança possível. Então, isso é um detalhe que não podemos deixar passar, tá? Teve essa situação, não sei se foi no Brasil, não aconteceu nada, porém poderia ter acontecido devido a esse descuido na questão da segurança do trabalho. Ok? Muito obrigado, agradeço a todos. Se vocês têm mais alguma opinião referente a essas imagens, fiquem à vontade para estar postando aqui. Ok? Muito obrigado.